Quando você precisar importar um texto, a forma correta de se fazer é primeiro tendo ele como TXT. Se você tentar importar um RTF, por exemplo, vai acontecer isso aqui, ó, File, Place. Aqui em Documentos eu tenho um arquivo chamado Documento para Muse. Ele é um RTF, que poderia ter sido criado, por exemplo, no WordPad do Windows ou no editor de textos do Mac. Então você não consegue importar. Você precisa ter ele como TXT, ó, texto para muse.txt, e aí a gente consegue abrir. Uma vez que você fizer isso, você consegue tanto arrastar, ó, que bacana, quanto dar um clique e ele já importar normalmente, ó. Se você tentar copiar e colar, em alguns casos não só não vai funcionar, como vai vir um desastre. Então, sempre que você precisar importar texto, gere ele como TXT ou copie e cole, criando uma área de texto e colando. Bacana? Agora, quando você tem o texto, nós temos aqui diversas opções para trabalhar com texto. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Apesar de você ter algumas opções aqui, ó, nós temos um painel só para trabalhar com texto. Primeiro que a gente tem a fonte, o tamanho da fonte, e aí a gente pode aumentar ou diminuir, lembrando que isso vai ser aplicado no que tiver selecionado, tá? Percebe que inclusive, ó, tem um itemzinho ali, vou usar aqui o atalho Ctrl A. Ó, o que está acontecendo aqui? É que tinha um com um tamanho diferente, né? E aí ele não estava funcionando, agora está bacana. Nós temos aqui a opção para negrito, itálico e sublinhado, tá? Então, vou deixar sem nenhum dos três. Nós temos a cor da fonte, e aí a gente determina aqui a cor que a gente precisar, ou a gente pega essa caixinha aqui do lado, ó. Deixa eu colocar aqui um pouco para cá, ó, tá? Nós temos ainda os alinhamentos, à esquerda centralizado, direita e justificado, para texto, por exemplo. Nós temos o espaçamento entre os caracteres e nós temos o espaçamento entre as linhas. Nós temos aqui o recuo de primeira linha, vou colocar aqui 15, e só a primeira linha vai ter um recuo. Nós temos o recuo do texto na direita e na esquerda, que isso aqui seria nosso padding, não é? Ó que bacana. Vou colocar embaixo também. E nós ainda temos aqui a questão do estilo de link. Caso esse texto tenha algum link, como vai funcionar? Isso aqui a gente ainda vai ver como criar estilos de link, tá? Inclusive ainda nesse capítulo. Então, tá aí. Você tem aqui as configurações básicas de fonte e de texto, para falar a verdade. E aqui a gente tem as opções de fonte. Então, veja só. Aqui eu posso, primeiro, deixa eu clicar aqui. Aqui eu tenho Web Fonts, Web Safe Fonts e fontes do sistema. Qual delas a gente vai trabalhar? Bom, a gente vai ver um pouco sobre Web Fonts e Web Safe Fonts. Então, por enquanto, a gente vai usar essa aqui, ó, fontes do sistema. Essa aqui, eu posso dizer que é a pior opção que você tem para usar. Por quê? Porque só os computadores que tiverem essa fonte vão carregar seu site. E a gente sabe que a estrutura do seu layout depende da fonte que você está usando. Então isso pode ser um desastre, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre Web Fonts e Web Safe Fonts também. E a gente vai ver qual é a melhor forma de trabalhar com fontes, principalmente hoje nos dias de web, ok? A gente se vê na próxima aula. Até lá!